Hipnose, música, cérebro, bem-estar, saúde, doença e a instituição de um governo mundial totalmente autoritário que se chama a Nova Ordem Mundial. Sejam muito bem-vindos a este canal. Estes foram os principais tópicos que me motivaram a criá-lo. Talvez você esteja se perguntando qual a relação deste governo autoritário com bem-estar e saúde. Tem muita coisa e por isso mesmo estou criando este canal. Meu nome é Aires Garcia e neste vídeo farei apenas uma pequena abordagem sobre esses temas sem me aprofundar, apenas para que você entenda a ideia central dos meus conteúdos. Antes de começar, porém, eu gostaria de fazer uma pequena pergunta. Como você está se sentindo hoje? Boas perspectivas, animado, muita energia? Ou talvez você não esteja tão bem assim? Se for este o caso, qual seria o seu problema? Algum tipo de doença como depressão, ansiedade, fobia, talvez alguma alergia, compulsão alimentar, poderia ser uma síndrome do pânico. Você está com sobrepeso, tem dormido bem ou tem tido insônia? Se for o caso de você não ter nenhum desses problemas, como estaria a sua autoestima? Você é do tipo de pessoa que possui crenças limitantes? São aquelas crenças que nos limitam e nos impedem de alcançar os nossos objetivos. Ou você está muito bem, obrigado? Bem, seja qual for o seu caso, eu quero te dizer que existe uma técnica bastante eficaz e que pode te ajudar em muita coisa na sua vida. Ela pode ajudar você a aumentar e prolongar o seu estado de bem-estar. E também pode tratar os seus distúrbios e problemas, tudo com a mesma eficiência. O nome dessa técnica? Hipnose. E nesta série de vídeos você vai entender tudo o que precisa saber sobre ela. Mas uma coisa eu já quero adiantar neste vídeo introdutório. Muitas coisas que acontecem de ruim na sua vida são resultado de uma situação criada pela sua mente subconsciente, cujo intuito é te proteger. Ou seja, é a sua mente subconsciente que está no controle e não a sua mente consciente, como a grande maioria das pessoas pensam. Guarde esta informação que ela será muito importante para você. Este conhecimento é extremamente importante para você mudar muita coisa ruim que tem acontecido em sua vida. E por isso, conhecer o seu cérebro e as suas mentes, vou dizer de novo, porque na verdade você possui mais de uma. É essencial para que você entenda como funciona este mecanismo, porque aí você poderá controlá-lo ao invés de ser controlado. Um outro ponto muito importante e interessante diz respeito a uma das coisas mais belas que existe no mundo, a música. E com todas as suas qualidades, ela pode ser uma grande aliada junto com a técnica da hipnose no tratamento do seu problema, do seu distúrbio ou até mesmo na potencialização do seu bem-estar. Inclusive também ela pode melhorar o seu humor, ou então aquele sentimento negativo que muitas vezes você não consegue traduzir em palavras, mas que está lá, fazendo você se sentir muito mal. A música possui muitos mistérios. Pode ver que por trás de um grande filme existe uma trilha sonora incrível. Afinal, é isto que traz emoção nas pessoas, não é verdade? Você jamais verá cenas de ação em um filme ao som de uma música infantil, como por exemplo, Atirei o Pau no Gato. Apesar de que há situações que para você acertar um pau no gato tem que ter muita ação, além do risco de responder por crime de maus tratos a animais, o que não é o caso. Mas eu gostaria de dizer também que, infelizmente, a música tem sido frequentemente utilizada para gerar um grande mal à humanidade. Basta ouvir alguns estilos musicais em que as suas letras fazem verdadeira apologia a muita porcaria, embaladas ao som de ritmos marcantes que fazem um contraste com linhas melódicas extremamente pobres. E sabe qual é o objetivo? Que as pessoas memorizem com facilidade esse tipo de música e com isso que se deixem levar, sem questionar a destruição dos seus valores e do seu caráter. A questão é que a música é um conjunto de frequências. E essas frequências, quando entram em contato com o nosso cérebro, elas simplesmente determinam a forma como sentimos as nossas emoções. Quando essas emoções são influenciadas por essas frequências,
as nossas atitudes também serão. Quero um exemplo bem simples. Se você ouve uma música romântica, a sua pulsação e a sua respiração provavelmente serão bem diferentes do que se você estivesse ouvindo um rock pesado. Então, as chances de você se exaltar serão muito maiores ao ouvir o rock pesado, concorda? O que tem que ser entendido é que nós, seres humanos, somos formados por átomos. Os átomos vibram, então estudos científicos concluíram que também vibramos. E com isto, emitimos também uma certa frequência. E o formato das ondas que compõem esta frequência dependerá de como estamos em um dado momento, ou seja, a depender do nosso estado, certo tipo de frequência nós emitiremos. Se estamos de bom humor, a frequência emitida pelo nosso corpo, que é formado de átomos, lembre-se, será totalmente diferente da frequência emitida se estivermos de mau humor. E a música tem o poder de nos influenciar com a sua frequência. Tenha sempre em mente que, a depender do tipo de música que você ouve, reações ocorrem no seu cérebro e, consequentemente, também no seu corpo. Cada tipo de música influenciará você de uma forma ou de outra. Tem música que enaltece, mas também tem música que destrói. Tem música que nos faz sorrir, mas também tem música que nos faz chorar, que nos motiva, mas que também deteriora nossos pensamentos. Conta a história que Hitler, antes de seus discursos, que eram capazes de incendiar e conquistar multidões, diz a história que ele ouvia Wagner, um grande compositor alemão que teve inclinações antissemitas. Coincidência ou inspiração? A música traz alívio, mas também pode trazer muito sofrimento, já que ela pode te condicionar a isto. Por isso a música é tão utilizada em cerimônias. Sejam cerimônias civis ou militares, sejam religiosas ou profanas. E ao conhecer esses detalhes, eu desenvolvi um projeto que será apresentado ao longo de meus vídeos neste canal. Este projeto ele é estruturado nestas duas áreas de conhecimento, hipnose e música, ou seja, uma ao lado da outra, uma potencializando a outra. É um projeto de minha autoria, de minha criação, e ele decorre da minha experiência relacionada à hipnose como técnica, da qual tenho formação para isto. Mas também decorre da minha experiência de mais de 20 anos atuando como professor e violinista de alguma das maiores e melhores orquestras sinfônicas do Brasil. E tenha certeza, conhecimento gerado por experiência faz uma grande diferença em nossas vidas. Outro tópico que gostaria de abordar é algo muito preocupante e que não temos como evitar, mas temos como nos precaver, pelo menos em parte. Falo a respeito da instauração de um governo único e totalmente autoritário, cujo propósito é o controle das massas. Sim, as massas somos nós, eu, você, todo mundo. Um governo onde as liberdades serão tão limitadas a ponto de não existirem mais. Um governo formado por um só regime, uma só política, uma só crença, um só propósito, que é a dominação de toda a população mundial. Um sistema que já deu o pontapé inicial da sua criação há muito tempo atrás, mas que agora já dá para perceber que ele está cada vez mais próximo de começar a funcionar a pleno vapor. E quando você tem os seus direitos diminuídos, juntamente com a sua liberdade diminuída, aquela liberdade de ir e vir, de fazer, de construir, de sonhar, liberdade de viver. Quando você perde essa liberdade, o que você acha que pode acontecer com você diante dessa situação? Como reagirá o seu corpo e a sua mente? E ao se ver nessa situação constrangedora, o que fazer para que a sua mente não entre em colapso? Porque certamente a sua saúde ficará profundamente abalada. Porque se você não souber gerenciar corretamente a sua mente, a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico serão parte integrante da sua vida, além de outros distúrbios graves que também podem aparecer.
se é que eles já não existem aí dentro de você e estão a ponto de explodirem em sintomas extremamente perigosos e desagradáveis. Isso porque corpo e mente estão profundamente ligados. O que acontece em um, reflete no outro. E o pior de tudo é que muitas pessoas não têm a menor ideia do que está acontecendo. Ou porque não estão nem aí, ou porque são inocentes mesmo. Não entendem, não sabem ler as entrelinhas, não sabem enxergar os sinais. São verdadeiras manadas seguindo falsos líderes, falsas notícias, as falsas informações. E eu acho que nem precisa te dizer que a mídia está envolvida sim. E neste novo governo mundial, primeiramente é bom dizer que ele não virá com um ar autoritário, muito pelo contrário. O palco está sendo montado de diversas formas, seja na desestruturação da economia local e mundial, seja na desintegração dos valores da sociedade, ou até mesmo incentivando manifestações violentas, como a que temos visto nos últimos dias, ou endeusando a tecnologia e demonizando a fé. E como disse, este novo governo, ele não será imposto, mas será colocado como aquele que salvará a humanidade de um colapso. Agora, você já se perguntou se a sua liberdade teria um preço? E se ela tiver um preço, quanto valeria? Um plano de saúde perfeito, de modo que você não precise temer mais nenhum tipo de... Sim, aí entram as que estão sendo produzidas com muita urgência, mas que por detrás delas tem muita coisa estranha, muita tecnologia suspeita, como as nanotecnologias, que são partículas minúsculas que poderiam ser injetadas em seu corpo para te monitorar. E o que vai ser dito é que é tudo para o seu bem, é tudo para te proteger. Mas acredite, o buraco é bem mais embaixo, já dizia aquele velho ditado. Voltando ao preço da sua liberdade, ela valeria alguma tecnologia que te permitirá fazer downloads e uploads em uma velocidade altíssima? Ou até mesmo conectar você com o mundo em centésimos de segundo, permitindo que você teste os limites da insanidade ao se tornar um avatar invencível num ambiente revolucionário de um hipotético videogame. Talvez você ceda a sua liberdade pela possibilidade de ter na sua casa uma impressora 3D que permita que você imprima a sua roupa, a sua comida, enfim, o que você precisar. Você acha que eu estou viajando? Pois é, eu sinto informar, mas tudo isso já existe. Porém, apesar de já existir, está sendo implantado em doses homeopáticas para não assustar ninguém. Tudo tem um preço e um governo autoritário certamente cobrará parte dele. E o custo será muito alto, será a sua liberdade. E apenas para ilustrar o que estou dizendo, esta que desafia o bom senso e que limita a nossa liberdade, ela nada mais é do que uma fase, uma perigosa fase que tem a finalidade que já mencionei, a de preparar o caminho para a instalação deste sistema. E se você acha que o que eu estou dizendo é apenas mais uma voz que engrossa o que muitos chamam de a teoria da conspiração, então vamos lá. Vou fazer algumas considerações. Se eu te dissesse há 3 meses atrás que o mundo iria parar, que os países teriam suas fronteiras fechadas, suas empresas fechadas, seu povo fechado em suas casas, que os aviões parados entulhariam aeroportos, do que você me chamaria de louco? Pois é, e o pior é que, segundo pesquisas, no mundo apenas 0,084% da população está infectada, enquanto apenas 0,005% da população veio a óbito. Esses cálculos foram feitos com base em números extraídos de um site oficial que mede dados ao redor do mundo e a data foi a de 3 de junho. Eu vou colocar o link na descrição do vídeo abaixo, ok? Prosseguindo, nos Estados Unidos, 0,573% da população está infectada e 0,033% da população veio a óbito. Na Rússia, 0,296% da população está infectada, 0,004% veio a óbito. Na Espanha, 0,615% da população está infectada e 0,058% da população veio a óbito. E no Brasil, que estão dizendo que será o país com o maior número de mortos,
porque agora ele será o foco maior do tal evento. Pois é, acredite, 0,264% da população brasileira está infectada e 0,015% da população veio a óbito. Por fim, só mais uma curiosidade. No estado de São Paulo, pelo censo, há 44 milhões de pessoas, das quais infectadas 0,253% da população e a óbito 0,017%. Precisa dizer alguma coisa? Na frente de todos os percentuais tem um número zero, ou seja, não se chega sequer a 1% a proporção de infectados ou mortos em nenhum país do mundo. O real motivo desta é desestabilizar governos, eliminar empregos e instaurar o caos. Sim, infelizmente a economia mundial irá à bancarrota, obviamente por um teatro montado. Estima-se fechar 70% das empresas em Dubai, segundo jornais locais. Isto mesmo, Dubai, um país rico. Quer mais um exemplo? No momento da gravação deste vídeo, estava em Caldas Novas, Goiás. A partir do final da semana do dia 16 de maio, o prefeito decretou que nada poderia ser aberto nos finais de semana. Nada mesmo. Nem supermercado, nem padaria, nada. E sabe por quê? Porque Caldas Novas, que fica no estado de Goiás, a 180 quilômetros de Goiânia, apresentou um número de 4 pessoas infectadas. Eu vou repetir, 4 pessoas infectadas. E só para você saber, em 2018, a população da cidade, segundo o censo da época, era de 89.087 pessoas, o que daria o número de infectados na proporção de 0,00449% da população. Assim, quantas mortes? Nenhuma, nem na cidade, nem na região. E a cidade é turística, então ela sobrevive do quê? Do turismo. Não há necessidade de falar, então, do caos que isso tem gerado à sua população. As lojas não funcionam, pois não tem compradores. Os hotéis estão desertos. Os funcionários, alguns já foram demitidos e outros têm recebido parte do seu salário com a ajuda do governo. Ou seja, o governo também está se endividando cada vez mais. É um verdadeiro crime o que estão fazendo com as pessoas, que em breve não terão recursos financeiros para sobreviver. Mas tudo bem, já que a ideia do prefeito é reduzir custos, né? Claro, enquanto isso, a festa continua. Compras sem licitações são apenas uma delas. E o que mais é chocante é que hoje, coincidentemente, ouvi no noticiário daquela TV famosa que algumas pessoas incentivadas por autoridades começaram a denunciar seus vizinhos que insistem em fazer algum tipo de ajuntamento, ainda que seja uma pequena reunião para comemorar um aniversário, por exemplo. No quadro apresentado, o repórter anunciou que houve uma denúncia, porque teve um ajuntamento com cerca de 25 pessoas para comemorar não sei bem o que, e que aí a polícia apareceu triunfantemente e pôs fim ao grande evento. Mas apenas relembrando que na época da então Segunda Guerra Mundial, novamente Hitler e a sua Alemanha nazista, ele utilizou essa estratégia, pedindo ao povo que denunciassem para as autoridades quaisquer pessoas que soubessem ser judias, ou que achassem que fossem judias, ou ainda qualquer pessoa que tivesse algum vínculo com os judeus, que até então eram um dos povos perseguidos naquela época. Afora os negros, os ciganos, os que tinham algum tipo de deficiência e outros também. Só que a história também nos traz outros exemplos de extermínio, que ocorreram de forma muito pior que o nazismo e que, mais uma vez, a propaganda teve sim um papel tenebroso e cruel. É a triste história do Holodomor, uma história pouco conhecida. O Holodomor foi um holocausto ucraniano causado por Stalin quando então comandava a União Soviética. Dentre outros casos que ocorreram e ainda ocorrem na China, na Coreia do Norte, por exemplo. Assim, com exceção da Alemanha nazista, qual é mesmo o regime desses outros países? Comunismo. E o engraçado é que tem muita gente que levanta a bandeira vermelha por aí, mas que não conhece nada de história da humanidade, a não ser aquela história distorcida em que ele quer acreditar. É angustiante, é deprimente e é trágico. E sabe o que mais? Eu tive o desprazer de ver no mesmo noticiário deste canal de televisão
uma entrevista com um infectologista. Isto porque esta famosa rede de televisão está, sim, muito preocupada em fornecer ao seu público informações de primeiríssima qualidade. Acompanhem comigo. Este infectologista, obviamente um médico que estudou, fez especialização e tudo mais, ele simplesmente afirmou com muita convicção que as regras sanitárias, dentre elas o tal isolamento social, pois é, ele disse que elas têm que ser obedecidas, já que esta é a maior de todos os tempos. A maior de todos os tempos? Então acho que ele faltou na aula no dia em que foi apresentado alguns estudos sobre a gripe espanhola, que dizimou em 1918 cerca de 1/4 da população mundial da época. E que hoje seria algo em torno de quase 2 bilhões de pessoas mortas, já que a população mundial atualmente gira em torno de quase 7 bilhões e 800 milhões de pessoas. Isto para não falar da peste bubônica, do tifo, da varíola, da cólera, da tuberculose e também do HIV. Só para ilustrar, hoje, segundo o site World All Matters, o total de mortes por este... Evitarei de falar o nome dele, senão o YouTube, como eu já disse, bloqueará o meu canal antes mesmo dele estrear. E sim, isso é um fato que tem acontecido frequentemente. E daí a pergunta, por que será que todo assunto que não é conveniente simplesmente tem seus vídeos derrubados pelo sistema? Não é tudo muito suspeito? Mas o fato é que até hoje, 3 de junho, que é a data em que gravo este vídeo, ceifou a vida de 385.015 pessoas. Parece ser um número bem menor do que comparado com a gripe espanhola, que dizimou quase 2 bilhões de pessoas, não é verdade? Então, palmas para o nosso infectologista da nossa emissora preferida. Dá para entender que tem alguma coisa muito errada nessa história, que há alguma coisa sendo montada, como já disse, um palco, uma preparação para algo muito maior que está vindo por aí. Quero abrir aqui um pequeno parêntese. Eu não estou sendo desumano ao relacionar as mortes simplesmente a números. A morte é, assim, uma separação dolorosa e, independentemente do motivo, é algo muito difícil para os entes próximos superarem. Não há o que comemorar, mesmo diante da informação de que este evento não é nem de longe igual ao evento da gripe espanhola. Mas o que eu estou chamando a atenção é para a grande farsa de chamar esta de a maior de todos os tempos. Tudo desculpas para que você acostume a se subordinar a ordens sem questionar nada. Até aceitar um dispositivo apontado para a sua cabeça para medir a sua temperatura. E isso vai determinar se você poderá ou não entrar em algum lugar. Mas claro, tudo é para a sua segurança, certo? Ok, tudo bem, mas daí para evoluirmos para uma situação que será instaurado um toque de recolher, por exemplo, é um pulo. Não é por acaso que manifestações têm sido incitadas por todo o mundo. Não seria este o caminho para a tal da segunda onda que já estão dizendo que vai acontecer? Ou talvez um pretexto para que se restabeleça a manutenção da ordem, obrigando você novamente a ficar em casa. O que interessa é que agora, no que já estão chamando de o novo, que é um novo modelo de convivência social, todos teremos que nos submeter a limitações e a imposições dos órgãos governamentais e também às sugestões de instituições internacionais como a ONU e a OMS, que fingem cumprir o seu papel. E a grande maioria das pessoas fará isto sem questionar, sem dúvida alguma. Afinal, é tudo para o seu bem-estar. Colocando um pouquinho de lenha na fogueira, sabe aqueles filmes de ação que aparecem aqueles softwares de identificação facial? Pois é, tais softwares, eles conseguem detectar e identificar qualquer pessoa em qualquer lugar. E aí até aparecem os dados dessa pessoa na tela. São inclusive dados relacionados à saúde. Evidentemente, daria até para saber se ela já teve a tal infestação. Pois é, o fato é que esses softwares existem sim, mas para que eles sejam bem precisos, é necessário que as pessoas estejam um pouco separadas uma das outras. Grandes aglomerações não dão confiabilidade ao sistema.
Então fique a 2 metros de distância de qualquer pessoa e sorria, você está sendo observado. Deu para entender? Ao fazer a população obedecer cegamente a imposições sem qualquer tipo de questionamento, a se submeter à quarentena forçada mediante um número tão pífio de infectados e de mortes, é possível ver que tudo isto nada mais é do que uma espécie de controle com total submissão, como se fosse uma lei marcial, em que se perde direitos e liberdades, mas claro, tudo em nome da sua segurança e da sua saúde. Uma coisa bastante curiosa é que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, recentemente recebeu milhões de dólares aleatoriamente do governo chinês. Qual seria o verdadeiro propósito disto? Estaria realmente a OMS preocupada com a população mundial ao sugerir o confinamento? Por outro lado, os Estados Unidos disseram que não mais contribuiriam com a OMS. Será mesmo que os Estados Unidos são a grande vítima ou é apenas mais uma distração? Relembre a história. Estados Unidos matou muitos dos seus próprios soldados ao jogar o tal do gás laranja na Guerra do Vietnã. Lembra? Então, para sintetizar tudo o que eu disse até agora, o importante é que você entenda que conhecimento e atitude de aplicar este conhecimento, é a chave para mudar os rumos da sua vida. Porque não basta conhecer e não agir. Com conhecimento, você não será pego de surpresa tão facilmente. E com isto, você poderá agir elaborando, por exemplo, alguma estratégia para não ser definitivamente engolido pelo sistema. E neste canal, trarei as informações para você entender muita coisa, mas não só isto. Aqui falaremos também sobre a sua saúde mental, como preservá-la ou como recuperá-la, porque sem ela não há o que fazer. E por isso tenho dedicado estudos na criação e aperfeiçoamento de técnicas que utilizam áreas do conhecimento. Essas áreas parecem até distintas, mas na verdade elas estão intimamente ligadas, porque ambas possuem profunda relação com a mente. São elas, como você já sabe, a hipnose e a música. Tudo o que acontece no mundo tem um sentido, jamais se esqueça disso. Desde o lançamento de filmes que já preparam a população para o que virá, a exemplo daquela trilogia chamada de Matrix. Desde a falsa percepção que o maior interesse das nações e das instituições internacionais é o de proteger a população como um todo. Tudo é pura falácia, pura enganação. Guarde esta frase: nada é por acaso e nada, mas nada mesmo é coincidência. Então eu te convido para juntar-se a mim nesta jornada. Uma jornada na qual serão abordados, em regra, 3 assuntos. O primeiro deles está relacionado ao emprego conjunto da hipnose e da música pelo fato de uma potencializar os efeitos benéficos da outra. A segunda seria questões relacionadas ao funcionamento do cérebro e da mente e o que está por trás de algumas situações que nos paralisa e que nos faz sofrer tanto. Por fim, a terceira é uma jornada na qual você conhecerá detalhes de como e o porquê da criação e implantação deste poderoso sistema mundial conhecido como a Nova Ordem Mundial. Um sistema que quer você, seus amigos, sua família cada vez mais doentes e escravizados. É isto. Se você gostou da minha proposta, aproveite para assinar este canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, dê um joinha e clique no sininho para você ser avisado automaticamente quando eu postar novos vídeos. Quem sou eu? Tome nota, meu nome é Aires Garcia. Sou gerente de projetos, hipnólogo, hipnoterapeuta, empreendedor, palestrante, violinista, bacharel em direito, piloto, ex-empresário, gente como você e mais um monte de coisas por aí. Todas boas, claro. E não te esqueças, tudo está conectado e nada é coincidência. Até breve, grande abraço e com a ajuda de Deus, avante!